A forma de lidar com o meu desejo de vingança, com a minha raiva, com o meu ressentimento em relação ao fulano, não é ficar visualizando luz para o fulano, até porque quem está com raiva sou eu, quem está machucado sou eu, não é luz para o fulano, nem luz para mim, porque não dá para dissolver um monte de coisas se o ego continua alimentando. Então eu paro com esses recursinhos infantis de mudanças mágicas para entrar numa postura mais profunda. O que acontece dentro de mim que faz com que eu esteja preso a essa situação, que faz com que eu acredite que esse sentimento só vai diminuir quando eu me vingar, quando eu ver o outro mal, quando ele estiver pagando por tudo, ou quando eu estiver numa situação melhor que ele? O que está acontecendo dentro de mim? Quando alguém te difama, quando alguém te trai, quando alguém te machuca, quando alguém te ofende, você interpreta isso como mal. Mas Allan Kardec diz que o mal não existe. Assim como o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Então, nesse tipo de situação, aonde você tem certeza que alguém te fez o mal, como nós podemos aplicar esta lente para enxergar melhor o fenômeno? Se eu estou olhando para o que o sujeito me fez como um mal, eu preciso enxergar ali que o mal em si não existe. Todo mundo que conflita com os teus interesses, com as tuas vontades, com os teus benefícios, com os teus desejos, você vai interpretar como mal. Mas não é. Porque se você interpretasse isso como um mal, você tinha que interpretar que Deus não tem o controle das coisas que estão acontecendo. Você tem que interpretar que nós estamos soltos no mundo. Você teria que aceitar as injustiças acontecendo. E aí seria uma loucura. Vamos se matar todo mundo se a gente está no meio de uma selvageria. Se não tem ordem, se não tem justiça, se não tem um planejamento e uma organização, para que ficar vivendo nisso aqui? Então se mata todo mundo. Existe uma ordem. E se aquilo me chega, e se o objetivo da reencarnação é a evolução, é o aprendizado, é o desenvolvimento moral, se Deus é justo e não só justo, mas se é justo e bom, então se aquilo me chega, é um bem. É um convite para o meu aprendizado. É um convite para o meu desenvolvimento, porque o mal em si não existe. Então não pode me chegar um mal. A minha interpretação de que aquilo é um mal é apenas a ausência do bem. É a ausência do meu olhar de que aquilo é uma coisa boa. É a ausência do meu olhar de que aquilo é um convite para a minha transformação. É a ausência do reconhecimento de que aquilo é algo que a vida me traz para que eu seja melhor. Se você olhar tudo a curto prazo, que é o olhar egoísta, imediatista, você não dá tempo para aprender essas coisas. Tudo na vida tem um caráter positivo, porque Deus é bom, Deus é justo. Tudo o que acontece na tua vida tem um caráter positivo. Mas, infelizmente, como nós somos ainda muito rígidos, egoístas, inflexíveis, a forma que a vida encontra de nos flexibilizar e de nos transformar é na base do cacete. Mas o cacete que chega não é porque a vida é dura. Só dá para transformar algumas coisas por esta via. Uma plantinha você quebra facilmente, mas uma pedra você precisa de dar marteladas. O que define a martelada ou a quebradinha não é o sujeito aqui, mas é a característica do produto. Se você é inflexível, se você é duro, se você é rígido e intransigente, a vida precisa ser dura,
rígida, inflexível com você, para que você se molde, para que você se dobre, para que você se transforme. Mas isso é um mal? Não, isso não é um mal. Isso é o método pedagógico que a vida se utiliza para a tua transformação. Não é para te ferrar, não é para te prejudicar. Engole isso com farinha. Não existem inimigos. Inimigo é uma interpretação egóica que você faz. O perdoar é da ordem do ego. Eu perdoo. O outro me fez algo de mal e eu perdoo. É da ordem do ego. A ordem do divino, a ordem do self, não perdoa. Não perdoa porque não se ofende. Não se ofende porque enxerga o bem em tudo. Então, quando a vida me traz uma dor, um constrangimento, um mal-estar, eu já começo a me perguntar o que ela está me convidando, o que ela está querendo me mostrar, qual é o desafio que ela me traz, o que eu preciso aprender com esta experiência. Eu nem perdoo. Não perdoo porque nem me ressenti. Não me ressenti porque nem achei que aquilo era um problema. Eu já estou aberto para o processo de transformação. Eu já reconheço quão pequeno eu sou e que se aquele evento me chega, é porque eu preciso aprender algo com ele. Se aquele evento me chega, é porque eu preciso me transformar de alguma forma. E ao invés de ficar me debatendo com o devia e não devia, eu já começo a me perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender com esta experiência? O que o Senhor quer me ensinar com esta experiência? E neste sentido, eu nem me ressinto. Em outras palavras, quem transforma o outro em inimigo é o ego. Porque todos os que conflitam com o nosso desejo, com o nosso interesse, com as nossas posturas arrogantes, intransigentes, todos aqueles que conflitam com as nossas vontades, o ego interpreta como inimigos. Mas a gente pode aprender a interpretar estas pessoas como instrumentos do nosso aprendizado. Então, quando você enxerga o crescimento, não é um inimigo, é um método pedagógico. Precisa aprender a perdoar? Não. Precisa tirar o ego do centro. Precisa descer do pedestal. Precisa se conhecer. Precisa enxergar as suas más tendências para domá-las. Precisa entender o que há por trás do desejo de vingança. E quando você faz tudo isso, você nem mais perdoa, porque você dissolve o ressentimento, a mágoa, a raiva, dissolve a interpretação de que aquele seja o teu inimigo. Querer perdoar, querer ser bom, querer isso ou querer aquilo, isso é da dimensão do ego. E é pelo ego estar no centro que tantas vezes a gente se atrapalha. Quando o ego sai do centro, nós enxergamos a vida por um outro ângulo. E o enxergar a vida por um outro ângulo dissolve os nossos sentimentos, as nossas sensações negativas, as interpretações equivocadas, materialistas e imediatistas em relação à vida. E por consequência, a gente então está leve, solto e pleno. Interpretar a doutrina espírita por esse ângulo abre a nossa mente para enxergar um evangelho que a gente não estava acostumado. Quando eu tenho clareza
dos meus desafios internos, quando as pessoas chegam, elas já são até mais bem-vindas, porque a gente já entende que elas foram mandadas por Deus para a gente lidar com aquelas questões. Se não se queixa das provas, porque entende que as provas são as experiências da vida, tampouco deve se queixar dos que servem de instrumentos. Se ao invés de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Então, o que o Evangelho, o que Kardec aqui nesse item está nos deixando claro? Que quando você reconhece a experiência de aprendizado e que Deus está proporcionando aquela experiência como uma provação para a tua vida, então naturalmente você perdoa. Estes textos do Evangelho são textos de uma profundidade tamanha que merecem ser lidos no detalhe, esmiuçados, refletidos, analisados, porque a essência da doutrina espírita está nos textos de Allan Kardec.